Quando nós vamos tratar de doenças do periápice, nós temos que entender qual é a natureza desse problema. E aí nós vamos dividir em duas etapas. Uma natureza degenerativa, ou seja, aquela que inicia a partir de um trauma, ou a natureza inflamatória, por exemplo, que ativa a parte vascular através de um início na cárie, por exemplo. E a gente vai dividir elas como inespecíficas, exudativas ou proliferativas, ou seja, as inespecíficas vão tomar a região ali causando uma pericementite, quando que as exudativas já vão evoluir para um abscesso, por exemplo, periapical, tanto agudo quanto crônico, enquanto que os proliferativos vão evoluir para exemplos como granuloma e cisto, quando a gente está falando de doenças do periápice relacionadas à endodontia. Né? Ela vai ocupar os espaços primários e secundários, ou seja, a região do ligamento periodontal, ali no trecho apical, ou ainda ocupar o osso como um todo. Né? E pode gerar complicações primárias ou secundárias, sendo as primárias um problema como um pericementite, um abscesso, um granuloma, como já foi discutido anteriormente, e secundárias quando já cria um problema um pouco maior, como uma osteite, uma periostite, osteomielite, que são problemas um pouco mais complicados, certo? E o que seria, por definição, uma inflamação? Né? A inflamação é um mecanismo de defesa do organismo da gente, né? Frente aos problemas, a um agente agressor que está causando problemas, por exemplo, visando destruir esse invasor, o agressor, o agente agressor, diluir esse produto, isolar para que aquilo termine com a condição de agressão e volte a uma situação normal, fisiológica. E o processo da inflamação como um todo contempla algumas fases, alguns momentos. Né? Esses momentos inflamatórios é o tempo que leva o organismo para passar por essas alterações todas, né? Deixar o tecido como a gente conhece, com dor, calor, rubor, edema, perda de função, né? Até que haja um momento reparativo, onde o agente agressor é destruído e o tecido injuriado começa a ser remodelado, começa a ser reparado. Né? Então, as fases do momento inflamatório são válidos para tecidos, assim como na região do periápice, assim como nos tecidos mucosos, por exemplo, e até mesmo como a polpa. Né? Então, a gente passa por um momento irritativo, com as alterações morfológicas daquele tecido, vai para um momento vascular, né? Onde toda a parte do sangue começa a ficar, movimentar algumas células de defesa, até começar a passar do processo exudativo, onde você já vê o exudato das células e do plasma ocupando ali, né, fazendo o aumento da permeabilidade, até passar pelo degenerativo necrótico, sendo eles reversíveis ou não, né, sendo degenerativos reversíveis ou não, até o organismo conseguir destruir esse agente e reparar completamente o tecido. Então, toda a inflamação passa por essas cinco momentos, essas 5 fases, para que a gente consiga reparar o motivo pelo qual gerou aquele processo inflamatório. E aí nessa imagem você está vendo uma necrose por liquefação, como mostra a própria legenda, né? Então isso é uma imagem de um processo inflamatório agudo, de um abscesso, certo? Onde a gente consegue ver a destruição tecidual fazendo parte aí do processo, como fazendo parte do processo inflamatório, certo? Essa é a imagem da tentativa do reparo frente à morte daquele tecido durante o processo de destruição do agente agressor. E quando a gente vai falar de alterações periapicais, tem que ficar claro que, para eu conseguir uma alteração periapical de origem endodôntica, eu preciso que haja necrose pulpar. Então, quando a polpa ocupa um estado já de não vitalidade, não vital, é nesse momento que o periápice começa a sofrer algumas alterações. Então,
doenças do periápice dentro da endodontia estão absolutamente ligados à necrose da polpa. Então, é através da necrose pulpar que você observa já algumas alterações, como, por exemplo, odor e coloração escurecida, né, que é uma coisa que a gente percebe claramente no momento clínico, né, de atendimento aos pacientes que têm necrose pulpar, e em decorrência do produto dessa necrose da polpa, é que a região do periápice começa a ficar sensibilizada. Então, quando a gente vai falar das alterações periapicais, né, a gente já fez a ligação com a polpa morta. E aí nós temos 4 grandes diagnósticos para diferenciar. Então, eles são subdivididos em 2 partes, as agudas e as crônicas, né? Classicamente, as agudas são as sintomáticas, são aquelas que o paciente vem com sensibilidade, com dor, e as crônicas, o paciente vem assintomático, ele não tem nenhuma sensação dolorosa naquela região. Então, das agudas, aquelas que são mais dolorosas, a gente tem o início, que seria a periodontite apical aguda, né? Que já foi chamada anteriormente de microbiana, porque precisava de um micro-organismo para que houvesse esse problema todo, e um abscesso apical agudo. E nas crônicas, nós também vamos ter o abscesso apical crônico e também vamos ter a periodontite apical crônica, e lá na frente nós vamos aprender a diferenciar isso aí. Então, a periodontite apical aguda, ela tem origem inicialmente bacteriana, né? Claro que o estado da polpa tem que estar vital, e aí você já encontra lá a presença e atividade dos micro-organismos, né? Não somente pela falta de tratamento. Então, quando o paciente, por exemplo, teve uma cárie muito grande e houve a exposição pulpar, e aí essa polpa ficou contaminada por os micro-organismos que ocupam a cavidade de cárie, aqueles que circulam na boca da gente comumente, né? Que contaminam a câmara pulpar e, consequentemente, os canais radiculares. Mas não necessariamente só por esse motivo. Muitas vezes também o paciente vem ao consultório com tratamento endodôntico inadequado, ou seja, não foi feito de uma maneira correta, né? Não cumpriu os pré-requisitos para higiene e sanificação, e aí você tem um tratamento endodôntico que contaminou novamente essa região aí do periápice do paciente, causando a periodontite apical aguda. Então, nesses 2 casos, tanto quando não há tratamento ou quando o tratamento que foi realizado foi inadequado, de qualquer maneira você tem ali uma atividade microbiana que vai gerando uma porção de sinais ali, né? Que o paciente percebe com dor localizada naquele dente, ele aponta o dente que dói, tá? É uma dor que fica mais forte quando o paciente faz a percussão vertical e horizontal, né? Então, por exemplo, durante o processo mastigatório, ou quando ele vai beber alguma coisa e encosta a borda, por exemplo, do copo naquele dente, aí ele sente uma dor um pouco mais intensa, né? Quando você faz o exame no paciente, faz aquela palpação digital na região apical, também o paciente apresenta dor. Então, essa sensação de dente crescido, por exemplo, que o paciente conta para você durante a consulta, talvez uma discreta mobilidade, junto ao fato de ele ter a sensação de dor, a percussão vertical e horizontal, são os sinais que me mostram que a região do periápice não está legal, tá? Aí a gente vai fazer uma radiografia e vai observar que na região do periápice, lá embaixo no ligamento periodontal, você já pode ter um leve aumento desse ligamento, tá? Algumas vezes até já uma discreta rarefação óssea que a gente chama de lesão. A evolução clínica da periodontite apical aguda é um abscesso, tá? Um abscesso fênix, ou ainda até muito lá na frente, podendo levar o paciente ao quadro de diagnóstico de granuloma ou cisto. O tratamento que a gente vai fazer nesse paciente, claro, é o tratamento endodôntico. Então, resumidamente, a polpa sofre um processo de necrose devido à presença de micro-organismos.
oriundos de um não tratamento ou de um tratamento inadequado, né? De modo que o produto dessa necrose, que é o pus, começa a se acumular na região do periápice, causando dor naquele dente, principalmente exagerada percussão vertical e horizontal, a palpação regional ali no local do ápice, e mais a sensação de dente crescido. E podendo evoluir até mesmo para um abscesso ou até um cisto e um granuloma. Já no abscesso apical agudo, o paciente já tem o ligamento periodontal ou rompido ou extremamente espesso, né? Onde a gente já começa a ver ali realmente uma prévia de lesão, mas obrigatoriamente ele se apresenta com edema. Ou esse edema vai ser intraoral ou extraoral, ainda mantendo a sensação de dente crescido. No entanto, quando você vai fazer os testes de vitalidade, por exemplo, a frio e a quente, esse paciente não apresenta nenhuma resposta. Claro, porque o abscesso apical agudo também é uma patologia que inicia a partir da necrose pulpar. Então, a polpa estando necrótica não oferece respostas ao frio ou ao quente, né? E o produto dessa necrose, o mesmo produto que gerou a condição de periodontite apical, agora evoluiu para um abscesso, ou seja, o grande diferencial é o edema, que pode acontecer intra ou extraoral, como vocês vão ver nas imagens adiante. E aí, em alguns casos de abscesso apical agudo, quando o edema já apresenta um volume considerável, deixando o paciente assimétrico, né, existem algumas condições de tratamento que nós podemos fazer. Então, a primeira tentativa na endodontia seria introduzir uma lima no interior do canal, claro, com esse dente devidamente, com essa região devidamente anestesiada e esse dente já isolado, né, com isolamento absoluto. Então, você ultrapassa 1 milímetrozinho com a lima, para que você cause aí o rompimento desse local que acolhe aí no periápice o pus, tentando fazer uma drenagem por dentro desse conduto. Mas em alguns casos o paciente tem trismo, o paciente não consegue abrir muito bem a boca ou tem um pouco de dor e aí talvez seja necessário fazer um dreno, principalmente, claro, quando o edema do paciente já tiver um ponto de flutuação que está extraoral. Então você observa como na imagem do slide anterior, um ponto mais avermelhado, né, mais macio, com uma textura mais amolecida, que lembra até uma espinha, onde você vai fazer ali um cortinho, né, vai separar ali com um bisturi para que aquela região, para que haja drenagem ali através dessa região. É claro que o paciente vai ter que fazer uso de algumas medicações sistêmicas, por exemplo, através do uso de antibiótico terapia. Então, a gente vai aplicar aí uma terapia antibiótica de 7 a 10 dias, o anti-inflamatório de 3 a 5 dias e um analgésico que o paciente tenha o hábito de tomar, tomando o cuidado de não prescrever medicações com qual o paciente tenha tido eventos de alergia, né? Então, sempre prescrever medicações que ele possa fazer uso, tendo em vista uma boa anamnese.